Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Estamos desfrutando o Alimento Diário, livro 3, cujo título é A Presença Invisível de Jesus, de André Dong e Miguel Mar. A mensagem dessa semana é o destino do governo humano e a grande comissão. O assunto de hoje é sobre a contaminação da raça humana com seres angelicais. No capítulo 6 de Gênesis, há um relato muito negativo com relação à raça humana que prosseguiu em seu caminho de independência de Deus. Como os homens na terra se multiplicaram e tiveram filhas, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que mais lhes agradaram. Filhos de Deus, nesse versículo, se refere a anjos criados por Deus que saíram de seu próprio domicílio, não respeitando sua casa, onde deveriam ficar, e foram atrás de mulheres. A consequência desse fato foi muito grave. Houve mistura entre a raça humana e a angelical. A partir daí, nasceram filhos que eram gigantes na terra. Deus não admite nenhuma mistura, pois Ele é puro e quer que sejamos puros de coração. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Porém, havia alguém que andava com Deus, que dependia dele. Noé, um homem justo e íntegro, achou graça diante do Senhor. Então Deus o chamou. Em obediência à palavra, Noé construiu uma arca como Deus lhe ordenara. Isso foi motivo de riso, mas ele não se importou com o que os homens falavam dele, nem com o bullying que faziam, e foi obediente à palavra do Senhor. Demorou cerca de 100 anos para Noé construir a arca, porém ele não desistiu. Nossa fidelidade ao Senhor é extremamente importante. Conforme anunciado a Noé, ocorreu o dilúvio e toda a raça humana daquela época morreu, assim como os gigantes provenientes da mistura de raças. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã foi amaldiçoado pelo próprio pai, porque quando viu embebedar-se com vinho e despir-se, expôs a nudez do pai aos irmãos. Por isso é tão importante que aprendamos a lição de nunca expor a vergonha de nenhum irmão. Seus 2 irmãos, Sem e Jafé, no entanto, pegaram uma coberta e de costas cobriram a vergonha do pai. Dentre os descendentes de Cã estava Cuxi, que gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra e valente caçador. Isso parece ser positivo, mas ele estava confrontando a Deus. Nimrod deu início ao reino de Babel, pois era o líder da época. A humanidade naqueles tempos ainda tinha lembrança do dilúvio que matou toda a raça humana e temia que isso pudesse ocorrer novamente. Nimrod, porém, levantou-se para construir o próprio reino e declaradamente se tornou independente de Deus. Ele planejou uma cidade e uma torre bem alta, cujo tope chegava aos céus. O povo, sob a liderança de Nimrod, construiu a Torre de Babel para que não fossem espalhados por toda a terra e para tornar célebre o próprio nome. Esse foi o primeiro reino totalmente contrário a Deus e independente dele. Até então, havia apenas uma linguagem em toda a terra e as nações, chegando a uma planície em Sinar, organizaram-se para fazer tijolos. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Queremos chamar a atenção para a diferença entre a edificação de Babel, feita com tijolos, e a edificação de Deus, genuína, verdadeira e feita com pedras. Essa construção feita de tijolos é resultado da capacidade e esforço humanos.
O tijolo, feito de barro e palha, representa o homem igualmente feito de barro. Em Êxodo, quando o povo de Israel estava no Egito, em um dado momento, um rei que não conhecia José escravizou os hebreus para construírem as cidades celeiros com tijolos. Faraó aumentou a dureza da servidão quando não mais forneceu palha ao povo de Israel e lhes exigiu buscar a matéria-prima para produzir os tijolos. Isso representa a obra humana, mas a obra de Deus é feita com pedras. A edificação da igreja é feita com pedras vivas que somos nós. Cristo é a rocha sobre a qual somos edificados e é Ele mesmo quem faz a obra de edificação de sua igreja. Aleluia! Querido ouvinte, se receber alguma luz ou sentimento na palavra, compartilha-o. Deus lhe abençoe.